Bom, a partir de agora, nós temos um novo serviço de podcast aqui no YouTube. Uma vez eu pensei em fazer, mas como é em outro sistema e eu também não tenho tempo. Mas aqui, fazendo no mesmo canal, onde todos nós já estamos reunidos, os nossos pensamentos. Então achei válido criar alguns podcasts, alguns áudios e debatermos juntos aqui em comentários esse tema que independe de denominação, de pessoas, mas sim um comportamento de manipulação que nós sofremos no sistema religioso. Trata-se de uma matéria de libertação, de reflexão e que para alguns demoram mais, para outros demoram menos. Vamos começar então um seriado em áudio. Nós já temos os nossos seriados em áudio, né? Mas aqui ele é bem específico, ele vai ter uma expansão em outros lugares que o YouTube vai divulgar e pode atingir muitas pessoas. Por isso a responsabilidade de cada um dos comentários sempre no sentido de ajudar, apoiar as pessoas que aqui chegam buscando uma libertação. Não são poucas as pessoas que entraram na congregação nos últimos tempos, parece que é pouca, mas é bastante. Mas também não são poucas as pessoas que querem sair e não conseguem. Vamos começar então falando sobre a manipulação narcisista dentro desse contexto religioso. Nesse primeiro episódio de introdução, nós vamos falar sobre como a religião pode ser usada para justificar a manipulação narcisista. Ela existe, essa manipulação que nós vamos falar, ela vai estar vinculada ao contexto religioso e conjugal, tá? Até porque na grande maioria são casais que frequentam a mesma denominação religiosa, com raras exceções, mas também serve para casais, né, em outras situações, mas que estão vinculados a essa relação narcisista. Muitas vezes, quando nós falamos sobre manipulação narcisista, a gente pensa em relacionamento pessoal, como casamento, amizade. Amizade também tem. No entanto, a manipulação narcisista ela também ocorre em contextos religiosos. Isso porque ele pode acontecer de várias maneiras. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Líderes religiosos, eles podem usar a religião para justificar a manipulação narcisista dos seus seguidores, que dizem que não seguem o homem, seguem a Deus, mas na realidade eles seguem uma denominação, uma doutrina, cujo líder religioso é o protagonista da liderança, da decisão da vida das pessoas. Eles podem afirmar que têm um status especial ou têm uma conexão direta com Deus, o que lhes dá o direito de controlar e manipular as pessoas que estão ao seu redor. Você já deve com certeza ter percebido isso. E além disso, a manipulação narcisista ela também pode ser usada para manter as pessoas em um estado de medo e culpa, para que elas sejam mais facilmente controladas. Por exemplo, uma pessoa que foi ensinada a acreditar em um Deus punitivo, ela pode ser muito mais suscetível à manipulação narcisista, já que é mais provável que ela se sinta culpada e com medo de desafiar o líder religioso ou a doutrina. No entanto, veja, o importante, pessoal, é destacar que a manipulação narcisista não é uma característica inerente da religião em si, não é porque é religião que é narcisista, não é isso. Tem muitas religiões e igrejas que promovem valores positivos como amor, compaixão, respeito. Existe. É a forma como a religião é explorada que pode levar à manipulação. Então a gente não está combatendo a fé, a gente está combatendo o quê? A forma como se usa a fé para manipular as pessoas. Tá? Então, para a gente começar então essa introdução sobre a manipulação no contexto religioso, eu espero que seja útil para vocês, que vocês possam explorar junto comigo mais profundamente essa questão do narcisismo religioso manipulador. E aqui eu quero deixar então o primeiro exemplo.
Vamos então dar um exemplo só um exemplo de uma manipulação narcisista em um relacionamento conjugal, só para a gente entender do que nós vamos falar. Nós sabemos que tem muitos homens que querem controlar a esposa. Eles podem usar, por exemplo, tática manipuladora como minimizar o sentimento da esposa, né? Não dar valor aos sentimentos dela, isolar ela dos amigos, da família, ameaçar abandonar ela, caso ela não cumpra as suas expectativas, as suas vontades. Ele também pode criar uma narrativa de que a esposa seja culpada pelos problemas do relacionamento, enquanto ele é o cara que quer ajudar, que colabora, que dá a chance, que tem paciência, ou seja, ele é a vítima. Também é interessante a gente lembrar que a manipulação narcisista nos relacionamentos também pode acontecer dos dois lados. E a vítima não precisa ser necessariamente a esposa. Homens também podem ser vítima da manipulação narcisista por parte da parceira, da esposa. Tem esposa que faz chantagem, né, chantagens sexuais, chantagens emocionais. Né, se não fizer o que quer, pode ameaçar levar para o ministério da igreja ou fazer algum escândalo. Nós vamos falar sobre isso. Então, esse aqui foi só um exemplo para vocês verem como que pode ser a manipulação. Mas por trás da manipulação, há algo mais perverso, que é a manipulação narcisista. Nós vamos ter que estudar isso. E por fim, para terminar, vamos assim dar uma introdução sobre a visão de um Deus manipulador narcisista. Existe um Deus de acordo com a concepção distorcida da imagem de Deus, segundo os líderes de determinada religião. Na realidade é uma imagem que não reflete a característica assim mais amorosa sobre Deus, né? Não fala sobre Deus do amor. Eles falam que Deus é amor, mas a atitude não é essa. E na relação da manipulação narcisista, tem aquela falta de empatia, né? Ninguém se coloca no lugar do outro, a preocupação nunca é com os outros, é sempre com si mesmo, né? E então o objetivo é controlar de todas as formas a vida pessoal, a vida da pessoa, de todas as formas. Fala-se de amor, mas existe uma manipulação em troca disso. Por exemplo, a exigência, adoração, submissão total de todos os seus desejos, de todas as vontades para Deus. Pode parecer algo divino, mas não é. Mesmo que às vezes tenha consequências ruins para os seus seguidores. Então, o importante é adorar a Deus, obedecer a Deus. Não importa se aquilo vai causar um mal. A mulher tem que usar calça, tem que usar vestido. Não importa mais nada, é aquilo e acabou. Tem uma sensação de punição severa e injusta para quem desobedece às suas ordens. Mesmo que a pessoa não fez nada errado, ela está sempre com medo de ser punida. E também a manipulação, o controle dos pensamentos e ação dos seus seguidores, para manter a pessoa sob um domínio e suprimir qualquer discordância ou crítica. Então fala-se, até mesmo em livros sagrados, de deuses antigos que lia e esquadrinhava o pensamento das pessoas. Eram pessoas manipuladoras, narcisistas, viam Deus dessa forma e falavam em nome de Deus, dando esta visão de Deus. Um Deus que controla até o pensamento, que invade até a mente da pessoa. Tudo isso é manipulação narcisista. A afirmação que só aqueles que seguem as regras e as doutrinas estritamente daquela igreja é que serão recompensados com a salvação, que vão ter bênçãos de Deus, enquanto aqueles que criticam ou que são de outras religiões vão ser punidos e vão para o inferno. Principalmente quem critica e tira a autoridade, coloca em dúvida a autoridade deles. Tudo isso também, essas ameaças, de entregar na mão de Deus, tudo isso é manipulação narcisista. É por isso que esses ambientes geram pessoas doentes, ansiosas, depressivas e destrói completamente a vida das pessoas. Libertar-se disso hoje seria tão difícil quanto ganhar na Mega Sena. Mas tem um detalhe, aqui depende de muito esforço, muita sinceridade, muita honestidade e muita integridade. Sem isso, você fica preso na sua idolatria. Que a idolatria é o resto final, é o espelho de tudo isso que acontece na vida da pessoa. A pessoa valida tudo isso em nome da sua idolatria e do seu ego. Até o próximo, se vocês gostarem, nós vamos continuar. Um abraço, pessoal.